trazer salvação a todos nós. Todo aquele que o receber, que o aceitar como único Senhor e Salvador da sua vida, este sim é salvo. Amém, igreja? Por isso nós vamos continuar adorando ao Senhor. Há um caminho para a adoração, e este caminho é o Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus.
Você já entregou sua vida para Jesus? Você já entregou este momento ao Senhor? Esse louvor, essa adoração? Tudo que nós temos, tudo que nós somos é do Senhor e é para o Senhor. Somente Ele é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. E nós queremos que Deus nos ama tanto, mas tanto, tanto, que Ele está sempre de braços abertos para nos receber. Mesmo em meio às lutas, às dificuldades que nós passamos, e às vezes até nos esquecemos do Senhor, o Senhor está ali, de braços abertos, disposto a receber você, a te perdoar. Mas para isso, você tem que entregar a sua vida, pedir perdão ao Senhor por tudo aquilo que você tem feito que não agrada ao Senhor. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e vamos declarar ao Senhor: Senhor, nós te amamos. Eu sei que o Senhor nos ama muito mais do que nós merecemos, mas o Senhor é tão bom, que o Senhor entregou a sua vida. O Senhor morreu naquela cruz, o Senhor sofreu dores horrorosas que nós nem podemos imaginar. O Senhor sofreu por mim, o Senhor sofreu pelo meu irmão. Por isso, nessa hora, Senhor, nós te pedimos perdão. Nós te pedimos, ó Deus, perdoa-nos, ó Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, tudo aquilo que temos feito que tem desagradado ao coração do Senhor. Nós te pedimos, Senhor,
nos perdoe, nos perdoe. E neste momento, Senhor, queremos entregar a nossa vida, o nosso coração, o nosso ser, tudo ao Senhor. Tudo é para o Senhor, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor recebe o nosso louvor. E nós vamos, então, cantar que Deus nos ama tanto, mas tanto, tanto, tanto. Por isso nós estamos aqui. Amém, igreja?
Deus. Louvado seja Jesus. Pode se sentar no seu lugar. Assista esse vídeo que será passado agora, referente à campanha de missões nacionais. Fundada em 1907, Missões Nacionais é uma agência missionária e humanitária que nasceu para alcançar a nação brasileira com o Evangelho de Jesus Cristo. Somos formados por milhares de igrejas e parceiros com a mesma visão e que confiam no nosso comprometimento para promover a transformação de vidas em todos os projetos em que atuamos. Na linha de frente, nossos missionários contam com total apoio emocional, financeiro e espiritual para atuarem nos campos de forma saudável e produtiva. Estamos presentes em todas as regiões do Brasil com projetos de grande relevância social, que possuem credibilidade e resultados consolidados. Aplicamos um padrão de excelência e dependemos de Deus em todas as nossas ações, seja nos projetos de plantação de igrejas, compaixão e graça, evangelismo e também na administração dos recursos que recebemos dos nossos parceiros. Nossa força missionária, com aproximadamente 1.000 agentes, atua na plantação de igrejas, principalmente em campos pioneiros e em diversos projetos sociais. Entre eles, destacamos 2 casas para acolhimento de refugiados e as 44 unidades da Cristolândia, projeto de reinserção social para usuários de drogas em situação de rua. Por meio do Radical Brasil, despertamos, capacitamos e engajamos jovens vocacionados para serem enviados como missionários temporários a todas as regiões do Brasil, com a finalidade de trabalhar na multiplicação exponencial de líderes e de discípulos, nos projetos de plantação de igrejas e em ações de compaixão e graça, proporcionando a estes jovens a condição de definirem seu chamado e continuarem nos campos, ou voltarem para suas rotinas com muito mais experiência de vida. Por meio dos projetos sociais, expressamos em ações a compaixão e a graça de Deus na vida de pessoas que estão em vulnerabilidade social. Realizamos acolhimento e oferecemos abrigo para crianças e adolescentes que vivenciam situação de negligência ou abandono familiar. Nos lares e na Cristolândia Criança, os acolhidos recebem atendimento psicológico e encaminhamento social e jurídico, além de participarem de um programa de discipulado. Os programas Viver e Viver Escola são metodologias que podem ser aplicadas em igrejas, instituições e escolas. Elas visam o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes por meio de atividades que fortalecem os vínculos sociais e familiares, previnem o uso de drogas, o bullying, a depressão, o suicídio, a exploração e a violência sexual. Em parceria com igrejas, realizamos a Capelania Prisional, que tem como objetivo alcançar os apenados e plantar igrejas nos presídios do Brasil, formando líderes que se multiplicam entre os encarcerados. Os voluntários realizam visitas regulares, aconselhamento e estudos bíblicos. Além de apoio social, eles também enviam cartas para discipular homens e mulheres encarcerados por meio do Ministério Grão de Mostarda. O trabalho de maior impacto social dos batistas no Brasil é a Cristolândia, um programa de acolhimento e ressocialização de pessoas usuárias de drogas que vivem nas ruas. Hoje são 44 unidades em todo o Brasil. Com mais de 10 anos de existência, a Cristolândia já assistiu milhares de pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social e tem sido de grande relevância dentro do cenário destruidor das drogas, criando longos futuros para pessoas que antes não tinham nenhuma perspectiva de vida e estavam à margem da sociedade. O programa é composto por 3 etapas, que oferecem ao usuário de drogas serviços básicos socioassistenciais, programa de desintoxicação e programa de ressocialização, com restabelecimento dos vínculos familiares.
Por meio de parcerias, também oferecemos aos acolhidos a oportunidade de concluir a jornada escolar e de cursar o ensino superior. Missões Nacionais também está preocupada em levar a compaixão e a graça aos brasileiros que vivem em locais distantes dos centros urbanos. Devido ao difícil acesso para chegar às comunidades onde vivem, muitos deles estão isolados e não recebem assistência básica de saúde ou outras ações mínimas de cidadania. Levamos a esperança para a Amazônia e para o sertão por meio do barco O Missionário e da carreta missionária. Neles, nossos missionários e voluntários viajam durante muitas horas para socorrer os mais necessitados e oferecer não apenas cuidados médicos e odontológicos, mas também levar a palavra transformadora de Jesus Cristo. O programa Minha Pátria visa acolher refugiados, apresentar a eles o Evangelho de Jesus e auxiliá-los no recomeço de suas vidas no Brasil. Ao acolher refugiados, oferecemos suporte jurídico e oportunidades para a inserção no mercado de trabalho brasileiro e sua plena interiorização no país. Todos os missionários e projetos de missões nacionais trabalham com a visão de igreja multiplicadora para desenvolver a multiplicação intencional de discípulos. Usamos 5 princípios bíblicos para crescimento: oração, evangelização discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes e compaixão e graça. Aplicamos estes princípios para realizar a evangelização dos surdos, das crianças e também nas escolas e universidades. Contamos com a Rede 316, uma plataforma online que disponibiliza conteúdo 24 horas por dia para a evangelização e discipulado do Brasil. Para gerar tamanho impacto, contamos com o investimento de igrejas, de pessoas e de empresas que ofertam financeiramente para os nossos projetos. Trabalhamos de forma transparente e passamos por 3 auditorias anuais, realizadas pela Convenção Batista Brasileira, pelo Governo Federal e também por uma auditoria externa e independente, especializada no terceiro setor. Todas as nossas ações são feitas com excelência para glorificar a Deus e distribuir de forma eficaz os recursos que recebemos para cumprir a grande comissão. Acreditamos que os campos ainda estão brancos para a colheita, por isso seguimos avante na evangelização do Brasil até a volta de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Meus irmãos, vejam. Glória a Deus. Pode acender a luz, Fábio. Vejam como esse projeto é grandioso e como nós somos privilegiados, porque nós pertencemos a uma instituição séria, uma instituição que ela cumpre o ID, ela cumpre a missão de ganhar vidas para Jesus, e não só de ganhar vidas, mas de formar discípulos. E nós temos o privilégio, nós temos a oportunidade de participar disso que Deus está fazendo por meio dos batistas brasileiros, não somente no Brasil, mas no mundo todo. E nós podemos fazer isso orando, podemos fazer isso evangelizando e doando para que nós possamos sustentar todos esses projetos. É um privilégio para nós. Se você quiser doar, doe liberalmente, doe voluntariamente, não faça nada obrigado, mas ore e peça a Deus que coloque no seu coração, para que cada um dê, segundo o propósito do seu coração, uma quantia que seja destinada para missões nacionais. Nós faremos missões nacionais juntos com os batistas, porque somos batistas, e faremos um projeto que nós assumimos aqui com Lagoa da Prata e Santo Antônio do Monte, apoiando a plantação de igreja em Lagoa da Prata e Santo Antônio do Monte. Hoje mesmo nós falamos aqui da necessidade que nós temos de plantar igrejas, mesmo que já tenham outras igrejas, mas nós precisamos plantar igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira em todas as cidades do Brasil, porque nós sabemos o quanto nós levamos a sério a palavra de Deus, como nós levamos a sério a ensinar aquilo que de fato a Bíblia Sagrada está ensinando. Você já sabe, nós fazemos isso de forma gratuita, voluntária, generosa, amorosa. Ninguém aqui é obrigado a nada. Ninguém aqui é obrigado a doar dízimos, ofertas, nada. Os irmãos já sabem disso. Nós
fazemos isso porque nós queremos demonstrar que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e não o dinheiro. Nós queremos fazer isso para demonstrar que nós amamos de fato a Deus e amamos o próximo como nós amamos a nós mesmos. E nós queremos que todos tenham a oportunidade de conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tenham suas vidas transformadas e vivam uma vida abundante aqui nessa terra. Por isso eu quero convidar vocês a fazer isso durante esse mês, doando, ofertando para missões e orando, meus irmãos. Orem intensamente pela vida dos missionários, orem pelas igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira e seja um missionário, esteja junto com os nossos irmãos, cumprindo o ídolo do Senhor Jesus. Amém? A Bíblia diz aí em Salmo 18:30, o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é provada e um escudo para todos os que nele confiam. Você confia no Senhor? Amém? Diga assim: eu confio no Senhor. Então descansa, que Deus tem cuidado de nós. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, por esse privilégio tão grande que o Senhor nos concedeu, de como igreja do Senhor nos reunirmos aqui nessa noite para louvar o teu nome, glorificar o nome do seu Filho Jesus Cristo e render ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, colocar, ó Deus querido, no altar de graça do Senhor as nossas vidas, colocar no altar de graça do Senhor, meu Pai, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, porque sabemos que tudo que temos, tudo que somos, de bom, veio das tuas mãos. Por isso, louvado e glorificado seja o Senhor. Toma-nos nas tuas mãos, ó Pai, e tudo que é nosso, inclusive o nosso louvor ao Senhor, seja para a glória do teu santo nome. Seja com os missionários nos campos, sejam com eles aonde eles estiverem, suprindo as suas necessidades, dando a eles, ó Deus querido, amor pelas almas perdidas, cada vez mais, que nenhuma adversidade, que nenhuma falta, que nada possa impedi-los de cumprir o ídolo do Senhor, Pai. E que nós, aqui onde estamos, possamos, ó Deus, ser discípulos, fazendo discípulos, contribuindo, orando, para que o reino do Senhor se expanda em todos os lugares dessa nossa nação. Abençoa cada um aqui nessa noite. O Senhor sabe, ó Deus querido, do que cada um precisa. O Senhor sabe, ó Deus, quais são as nossas necessidades. Por isso nós te pedimos, no nome de Jesus, derrama sobre essa igreja nessa noite salvação, cura, libertação, Deus querido, transformação de vida, Pai. Caia por terra tudo aquilo que não é do Senhor, e aquilo que vem do trono da graça do Senhor entre no nosso coração, na nossa mente, e nos conduza numa vida de santificação, de consagração ao teu santo e poderoso nome, Pai. Que assim seja, meu Senhor e meu Deus, que assim seja, para a glória do teu santo nome. Amém, amém, amém. Não sou apenas
Crianças podem vir aqui à frente. Quantas crianças, olha que coisa linda. Vamos orar por elas, filhos? Vamos ficar sentados mesmo, né? Vamos orar por essas crianças e as crianças vão orar também. Amém? Combinado? Então todo mundo fecha os olhos. Vamos lá, a gente fecha os olhos para concentrar naquilo que nós estamos orando. Vamos fechar os nossos olhinhos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças pela vida de cada uma dessas crianças. Pedimos, ó Deus, que a tua bênção esteja sobre a vida delas, que a tua mão protetora esteja sobre elas, livrando-as de todos os perigos,
de toda maldade, de tudo aquilo que não pertence ao Senhor, que não vem do Senhor. Pai, em nome de Jesus, guarda no coração e a mente, que elas cresçam no caminho do Senhor, aprendendo, ó Deus, a sua palavra, guardando a sua palavra no coração. Pai, que elas jamais se desviem dos teus caminhos, que sejam instrumentos nas mãos do Senhor, onde elas estiverem. Seja feita sobre elas a tua vontade, Pai. E a nós que vamos ficar aqui, que o Senhor também abra o nosso coração para que nós possamos ouvir, guardar e praticar a palavra do Senhor. Pai, nos dê essa graça, Senhor. Nos dê essa graça de ouvirmos a voz do Senhor aqui nessa noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Se você quiser, pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, verso 19, verso 30. Vamos meditar nesses versículos, neste versículo, mas estarão todos aí projetados na mídia para vocês. João 19, 30. Fábio. Hoje nós vamos pensar sobre esse assunto. Está consumado. Tetelestai. Foi a palavra que Jesus usou para dizer em João 19, 30. Está consumado. O texto diz o seguinte: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito a Deus. Meus irmãos, de acordo com o apóstolo João, estas foram as palavras que Jesus disse antes de morrer. Entregar o Espírito é morrer. É um eufemismo para morrer. Felizmente, para quem tem fé em Jesus, morrer é entregar o Espírito a Deus. Morrer é começar de fato a vida, é viver eternamente, é estar na presença real e eterna daquele que é o Senhor da vida. E em Lucas, no capítulo 23, verso 46, Lucas diz a expressão que Jesus usa para dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo então dito isso, expirou, morreu. São as palavras de Jesus nos seus últimos fôlegos de vida. Aqui nós temos as últimas e as penúltimas palavras de Jesus, quando ele estava para descer à sepultura, ressuscitar o terceiro dia. Meus queridos, o que eu tenho no coração hoje para repartir com os irmãos nessa noite é a respeito dessa palavra grega usada por Jesus quando ele diz: está consumado. Tetelestai. Tetelestai significa está consumado, está acabado, completei a obra, está terminado, acabei. Esta obra que Jesus está se referindo é a obra da redenção humana. É aquilo que Jesus veio fazer aqui nessa terra, morrer uma morte substitutiva por cada um de nós ali na cruz do Calvário. Jesus veio para morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a vida abundante, a vida plena, a vida eterna. Essa é a obra de Jesus aqui nessa terra, e tudo que era necessário para satisfazer a justiça de Deus, Jesus cumpriu cabalmente ali na cruz do Calvário. Essas palavras está consumado, tetelestai, ela tem uma força muito grande na tradição judaica, ela tem uma força muito grande na boca de Jesus, porque ela não só diz que Jesus completou a obra que veio a fazer, como ele também diz a nós que a promessa foi cumprida. Não somente o Filho completou a obra, mas também o Pai cumpriu a sua promessa. A primeira lição que nós aprendemos é que nós servimos a um Deus que não deixa nada pelo caminho, um Deus que começou e é poderoso para terminar, um Deus que cumpre as suas promessas, um Jesus que não desiste de executar a missão que o Pai deu a ele para que fosse executada aqui nessa terra. Deus havia prometido em Gênesis 3,15 que enviaria Jesus. A promessa de Deus em Gênesis 3,15, logo após a queda do homem,
quando Adão e Eva cometeram o pecado e com isso trouxeram morte, enfermidade, distanciamento, separação de Deus. Deus imediatamente providencia o recurso, providencia a solução. E a solução é? Jesus. Jesus é a solução. Ele é o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente na cruz do Calvário. Isaías, no capítulo 53, verso 8, verso 9, ele tem a revelação da promessa. Ele diz: da opressão e do juízo foi tirado. E aqui ele está falando a respeito de Jesus. E quem contará o tempo da sua vinda? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do seu povo, ele foi atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, e nem houve engano na sua boca. Jesus, o Cordeiro Santo, o Cordeiro Perfeito, o Filho de Deus, o Deus homem, ele cumpre completamente, sem abrir a sua boca, sem proferir nenhuma palavra de engano. Ele faz exatamente aquilo que o Pai havia lhe dito a fazer. Nós vamos ver o cumprimento dessa promessa e o testemunho do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 3, quando ele diz: porque primeiramente eu vos entreguei o que recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Estava escrito, estava predito. Deus já havia dito desde Gênesis, os profetas trouxeram a mensagem, os apóstolos viveram o cumprimento dessa promessa, estavam com Jesus, participaram da chegada, participaram do início da implantação do reino, andaram com Jesus por 3 anos e meio, depois sofreram junto com Jesus no martírio do Calvário e testemunharam de que tudo aquilo que foi feito ali no Gólgota não foi um ato de rebeldia, não foi um acidente de percurso, foi o cumprimento da promessa do Deus que é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Louvado seja Deus por isso, porque o Deus que nos trouxe, o Deus que nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. A segunda observação que eu quero fazer no texto é que a missão de Jesus foi cumprida cabalmente, porque também estava escrita, prometida pelo Deus, e é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Em Mateus, no capítulo 1, verso 21, o anjo disse a José, a respeito de Maria: ela dará à luz a um filho, chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Em Mateus, no capítulo 16, verso 21 ainda, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Jesus sabia que Ele é o cumprimento da promessa do Pai, que Ele é o enviado para morrer a morte substitutiva na cruz do Calvário. Jesus sabia exatamente o que iria acontecer. Jesus sabia exatamente qual era o seu propósito aqui nessa terra, qual era o seu ministério, qual era a sua missão, e tudo isso deu a Jesus a força, a capacidade para dizer ali na cruz do Calvário, não somente meu Deus, porque me abandonaste, obrigado, mas Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado, eu terminei a obra que o Senhor me destes a fazer. Por isso ele foi um cordeiro mudo, que não abriu a sua boca, não reclamou, não murmurou, não teve dúvidas alguma a respeito do cumprimento da promessa de Jesus. Em nenhum momento ele pensou se cumpriria ou não cumpriria, se morreria ou não morreria por nós. As lágrimas e as gotas de sangue que surgiram dos poros de Jesus no Getsemane não foi por causa da cruz do Calvário, foi por causa da separação com Deus, porque ele se tornaria pecado, e tendo todo o pecado da humanidade sobre ele, tanto da humanidade passada quanto da humanidade futura, Jesus fez pecado por nós,
o justo pelo injusto, o santo pelos não santos. E Jesus haveria de ficar separado pelo tempo do Pai. Por isso, Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade, porque eu vim para cumprir a sua vontade. Meus irmãos, o que nós estamos vendo aqui é que Jesus, embora 100% Deus e 100% homem, a humanidade de Jesus não impediu Jesus que cumprisse o seu ministério, que cumprisse o seu chamado, que cumprisse a sua missão de redimir a humanidade pela morte de cruz. Nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma zombaria, nenhum escárnio, nada, absolutamente nada, foi suficientemente grande, doloroso demais, para que Jesus desistisse do projeto, para que Jesus desistisse do seu ministério, para que Jesus desistisse de cumprir a sua missão até o fim, meus irmãos. O que significa que Jesus não deixa nada inacabado. Jesus não deixa nada, absolutamente nada inacabado. E nós muitas vezes fazemos isso, não é? Muitas vezes nós não terminamos aquilo que nós começamos. Nós deixamos um curso no meio do caminho, não concluímos. Nós deixamos um trabalho feito em casa no meio do caminho, nós não concluímos. Nós deixamos um projeto, um sonho de vida pelo meio do caminho, também não concluímos, não realizamos. Muitas vezes nós deixamos muitas coisas pelo caminho. Há quem deixa esposa pelo caminho, há quem deixa marido pelo caminho, há quem deixa filhos pelo caminho, há quem deixa coisas que nós jamais imaginaríamos pelo caminho, porque não concluem aquilo que começaram. Meus queridos irmãos, muitas vezes nós deixamos casamentos pelo caminho. Alguns casados deixaram os casamentos, permanecem casados, mas não agem como marido, não agem como mulher, não cumprem os votos que fizeram um dia diante do Senhor, diante de uma igreja. Não tratam com amor, não tratam com gentileza, não cuidam, não protegem, não amam de fato e de verdade, como juraram um dia no altar do Senhor, amar, proteger e cuidar até que a morte os separe. Quanta gente deixando o casamento pelo meio do caminho, quanta gente deixando ministérios no meio do caminho, começam e não terminam, começam e não vão até o final, meus irmãos, e com isso muitos têm deixado até Jesus pelo caminho, muitos têm abandonado Jesus no caminho, muitos têm deixado a sua fé, têm deixado a sua igreja, têm acreditado no engano desse século de que nós podemos viver sem Jesus, nós podemos ser cristãos sem Cristo, nós podemos ser cristãos sem igreja, afinal de contas, nós não precisamos uns dos outros. Um grande engano de Satanás. Nós muitas vezes simplesmente deixamos. Mas é tão bom olhar esse texto e ouvir Jesus dizendo: tetelestai, está consumado. Não deixei, não me esqueci, não desisti, não perdi a fé, não perdi a esperança, não perdi as forças, não perdi o amor. Continuei amando e amei-os até o fim. E fui até o fim na cruz do Calvário. Porque Jesus não nos deixou pelo caminho. Veio nos resgatar e nos resgatou. Veio nos redimir e nos redimiu. Veio nos livrar da morte e nos livrou. Veio nos livrar de um mundo, de uma vida que não faz o menor sentido. Mas Ele nos livrou. Morreu por nós, a nossa morte. Jesus não deixou ninguém, absolutamente ninguém pelo caminho. Ele concluiu na cruz do Calvário a obra da salvação. Tetelestai é a resposta de Jesus para todo incrédulo. Tetelestai é a resposta de Jesus para Satanás. Tetelestai é a resposta de Jesus para Deus. Porque essa é a resposta que um dia nós teremos que dar ao Senhor. Quando nós nos encontrarmos com Ele, será bom se nós dissermos: Senhor, está consumado. Está consumado. Pode buscar o teu servo. Pode buscar a tua serva. Eu fiz aquilo que o Senhor me mandou fazer.
Jesus, em Lucas 19:10, é aquele que veio buscar e salvar os perdidos. Em João, no capítulo 10, verso 10, é aquele que veio para nos dar vida, vida em abundância. E em João 4:34, Jesus é aquele que se satisfaz em fazer a vontade daquele que enviou a realizar a sua obra. Tetelestai, na boca de Jesus, significa eu fui até o fim. Eu cumpri a obra que meu Pai me deu a fazer. Eu cumpri o meu propósito nessa terra. 33 anos e meio foi o suficiente para que Jesus cumprisse todo o projeto que Deus tinha para ele aqui nessa terra. Meus queridos, isso precisa ter uma implicação nas nossas vidas. Nós precisamos olhar para isso e aplicar isso com severidade, com seriedade nas nossas vidas. Porque nós somos filhos de Deus e fomos chamados a imitar o nosso Pai. O apóstolo Paulo diz em Efésios 5:1, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Somos filhos amados do Pai. E nós precisamos imitar esse Deus, nós precisamos nos parecer com Ele. Nós precisamos, assim como Deus, levar a sério a nossa palavra empenhada. Cumprir os nossos votos, cumprir as nossas promessas. Nós não podemos negligenciar as nossas palavras que um dia foram empenhadas. Que isso sirva de exemplo para nós, que isso sirva de lição, que isso sirva de modelo, para que nós sejamos cumpridores das nossas promessas, dos nossos votos, das nossas palavras, em todas as áreas da nossa vida. Sejamos homens e mulheres cumpridores das nossas palavras empenhadas nos negócios, nas promessas que nós fazemos aos nossos filhos, nas promessas que nós fazemos aos nossos pais, ao nosso cônjuge, as promessas que fizemos a Deus, à igreja. Um dia no batismo, você fez uma promessa à igreja, você está lembrado disso? Você prometeu fazer de tudo na sua vida para andar com Jesus, para ser fiel a Jesus. Você prometeu se submeter às autoridades da igreja, você se submeteu a empenhar a sua palavra, em fazer de tudo para que a igreja cumprisse o seu papel e o seu propósito aqui nessa terra. As nossas promessas feitas precisam ser cumpridas. Nós precisamos levar a sério as promessas que nós fazemos a nós mesmos. Quantas promessas um dia nós fizemos a nós mesmos e não terminamos, não acabamos, ou talvez nem começamos. Em final de ano, em virada de ano, nós fazemos tantas promessas, tantas resoluções, mas até no terceiro mês do ano nós já abandonamos a maioria delas. Nós não concluímos, nós não honramos as nossas palavras, nem as que nós empenhamos a respeito de nós mesmos. Nós precisamos mudar isso, nós não podemos ser assim, nós precisamos ser filhos que se parecem com o Pai Celestial. Gente de palavra empenhada, palavra cumprida, missão dada, missão cumprida. Jesus está dizendo missão dada, missão cumprida. Eu fui até o fim. Em segundo lugar, meus queridos, nós somos filhos chamados para ser discípulo. Discípulo é aquele que segue o mestre, discípulo é aquele que anda com o mestre, ele pisa na pegada do seu mestre. É aquele que imita, que aprende, e não só imita e aprende, mas reproduz aquilo que aprende com o seu mestre. Ser discípulo é isso. É aprender com Jesus e transferir a outro aquilo que nós aprendemos de Jesus. E se nós somos filhos, somos chamados a ser discípulos, nós temos que de fato e de verdade cumprir esse propósito para o qual Deus nos chamou a viver aqui nessa terra. Discípulo fazendo discípulo, discípulo discipulando a outros. Mas em primeiro lugar eu preciso ser discípulo de Jesus, eu preciso andar com Jesus, eu preciso estar com Jesus. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, ele diz: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. E assim como Paulo, nós precisamos ter a liberdade, a ousadia de dizer a outras pessoas: pode me seguir, pode fazer o que eu faço.
porque eu sou imitador de Cristo. Cristo faria exatamente o que eu estou fazendo neste lugar, nesta hora, nesse tempo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E o próprio Jesus diz em João 13,15: porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Olha, eu estou dando exemplo a vocês, para que assim como eu fiz, vocês façam também. O que Jesus está dizendo é: sejam discípulos fazendo discípulos. O que significa que assim como Jesus, eu e você, nós temos uma missão. Nós temos um propósito pelo qual nós estamos aqui nessa terra, meus irmãos. Nós recebemos uma missão de Jesus. Por isso que ele disse em Mateus, no capítulo 28, versos 19 e 20. Ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Ele dá a missão, mas está conosco, para nos capacitar, para nos orientar, para nos fortalecer, para nos direcionar, para que um dia nós possamos estar diante de Deus e dizer para Deus: tetelestai, está consumado. Eu fiz, Pai, a obra que o Senhor me enviou a fazer. Essa obra, meus queridos, só é cumprida no poder do Espírito Santo de Deus. Só podemos cumprir o nosso chamado, só podemos cumprir essa missão que Ele nos deu de ser discípulos, fazer discípulos, se nós estivermos na unção do poder do Espírito Santo de Deus. Porque o mesmo Espírito que desceu em Pentecostes, encheu aquele lugar, encheu aquelas vidas com poder e autoridade para testemunhar de Jesus, esse mesmo Espírito está em nós. Porque a Bíblia diz que quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, esse Espírito nos torna a sua habitação. Ele vem morar em nós, Ele vem habitar em nós. E essa é a forma como Jesus cumpre a sua promessa, dizendo: eu estarei com vocês até a consumação do século. É por meio do seu Espírito, é por meio da sua palavra. E se nós não tivermos mergulhados nesse Espírito, se nós não tivermos inundados dessa palavra de Cristo em nós, nós jamais seremos ou faremos discípulos aqui nessa terra. Nós precisamos disso. A vida de um cristão não terá nenhum sentido, meus irmãos, se ele não for discípulo fazendo discípulo. Se ele não for discípulo fazendo discípulo. Tetelestai, está consumado. Quantos de nós diremos naquele dia: tetelestai? Quantos de nós diremos: eu cumpri a obra que o Senhor me enviou a fazer nessa terra? Em terceiro e último lugar, para nós encerrarmos, se Jesus cumpriu a sua missão de nos salvar, então façamos a nossa missão e não a dele. Escute isso. Se Jesus cumpriu a sua missão, se Jesus disse lá na cruz do Calvário: tetelestai, está consumado. Meu irmão, minha irmã, a missão de salvar não é sua. A missão de salvar é de Jesus, e Jesus cumpriu a sua missão. A nossa missão é descansar em Jesus, para que nós possamos cumprir a nossa missão. Descansar em Jesus e buscar o Espírito Santo de Deus, para que a gente possa cumprir a nossa missão aqui nessa terra. Tem gente que não quer cumprir a sua missão, mas quer fazer a missão de Jesus. Tem gente que quer complementar a obra, dá uma mãozinha para Jesus. Tem gente que quer dizer: Jesus, o que o senhor fez não ficou bom, não está bom. O senhor disse lá tetelestai, mas eu ainda preciso guardar o sábado, porque se não guardar o sábado eu não vou ser salvo. Jesus, o senhor disse lá tetelestai, mas eu preciso guardar os mandamentos, porque se eu não guardar os mandamentos eu nunca serei salvo. Eu preciso entregar o dízimo, eu não posso pecar. Se eu não pecar, serei salvo. Se pecar, estou condenado. Muitas vezes nós anulamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, querendo sacrificar, querendo cumprir a obra
de Jesus e não a nossa, porque a nossa obra é ser discípulo e fazer discípulo. A obra de Jesus é salvar o pecador arrependido. Nós somos apenas mensageiros da mensagem da salvação. Nós não somos salvadores. Nós não podemos salvar ao outro. Nós não podemos salvar nem sequer a nós mesmos. Descanse. Que Jesus disse: está pronto, está feito, está consumado. Eu fiz a obra de salvar, de remir a humanidade. Descanse nisso, meu irmão. A Bíblia diz que quem crê é salvo. Quem não crê já está condenado. João 3, 17 e 18. Se você crê, você está salvo. Descanse. Descanse na salvação. Desenvolva a sua salvação. Viva a sua salvação aqui nessa terra, para que a sua salvação seja testemunho de Cristo. E não queira salvar-se a si mesmo. Você não pode. A sua obediência, por melhor que ela seja, é insuficiente para te salvar. A bondade do seu coração, por maior que ela seja, é insuficiente para te salvar. A sua religiosidade, por mais forte que ela seja, é insuficiente para te salvar. Está consumado, está pronto, está acabado. Apenas receba e desfrute da salvação, vivendo como salvo em Cristo Jesus aqui nessa terra. E um salvo em Cristo Jesus aqui nessa terra, ele não vive no pecado, ele vive na santidade. Ele vive na consagração de vida, ele vive no serviço e na adoração ao seu Senhor. Mas ele faz isso por amor, faz isso por gratidão. E sabe que quando pecar tem um advogado, e esse advogado é o próprio Cristo da cruz. Sabe que não pode nada em si mesmo, mas que pode tudo naquele que fortalece, naquele que morreu por ele na cruz do Calvário. Por isso nós não precisamos fazer nada para ser salvo. Não se trata do que nós fazemos ou deixamos de fazer. Tem tudo a ver com o que ele fez na cruz do Calvário por nós. É o que ele fez e não o que nós fazemos. O que nós fazemos simplesmente diz a respeito da nossa salvação. O que nós fazemos simplesmente diz se somos salvos ou não. Simples assim. Que notícia maravilhosa. Descanse. Descansar na salvação, na graça, na compaixão que Deus derramou através do seu Filho na cruz do Calvário. A lei foi cumprida na cruz. Jesus cumpriu a lei. Ele mesmo diz em Mateus 5,17: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não, eu não vim abolir, eu vim cumprir. E ele cumpriu. Na cruz do Calvário ele cumpriu toda a lei, então eu e você estamos livres da lei. Ele cumpriu toda a justiça. Em Romanos capítulo 5, verso 1 a 2 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus, o nosso Senhor, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que nós fazemos, apóstolo Paulo? Nós descansamos na justificação que há em Cristo Jesus. Nós nos gloriamos na glória de Deus. Nós nos gloriamos na esperança, na viva esperança que nós temos, porque somos salvos pela graça, por meio da fé. Não somos salvos pelas obras, não somos salvos pela lei. Pelo contrário, a lei nos condena e as obras simplesmente nos mostram se nós somos salvos ou não. Mas a cruz do Calvário também, pela declaração de Jesus tetelestai, que pode ser traduzido como está consumado ou está pago, literalmente pago. O que Jesus está dizendo é: eu paguei toda a dívida deles,
É isso que o apóstolo Paulo diz em Colossenses 2,14. Paulo afirma assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava nas ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz do Calvário. Você não deve nada, meu irmão. Você não deve nada, minha irmã. Não deve nada porque a sua dívida era impagável e você não tinha como pagar. Jesus pagou por nós na cruz do Calvário. Jesus pagou por nós na cruz do Calvário. Tetelestai de Jesus para nós hoje é descansa. Descansa nele e cumpra a sua missão. Deus te deu uma missão aqui nessa terra. Descobre a missão que Deus te deu. Ame essa missão. Dê a sua vida por ela, se necessário for. Nunca abandone os projetos de Deus para a sua vida. Nunca abandone-os no meio do caminho. Jesus diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Que notícia maravilhosa. O que eu preciso fazer para ser salvo, pastor? Nada. Jesus já fez por você na cruz do Calvário. Apenas receba a salvação de Jesus pela fé. Creia, tão somente creia. Ele pode não somente salvar a sua alma, como pode transformar a sua vida e te dar uma vida abundante aqui nessa terra. Pastor, e se eu pecar, se você pecar, arrependa-se dos seus pecados. Confesse os seus pecados, porque a Bíblia diz em João, 1 de João 1,9, que Ele é fiel e é justo para nos perdoar todos os nossos pecados e todas as nossas iniquidades. Ele não veio condenar, Ele veio salvar. Ah, pastor, eu tenho dificuldade com isso. Cresci num ambiente em que eu tenho que fazer para merecer. Descanse, meu irmão, descanse, minha irmã. O ambiente do reino dos céus é a graça. O ambiente do reino dos céus não são méritos e deméritos. São simplesmente a justiça de Deus aplicada numa geração de pecadores arrependidos, que confessam seus pecados, que reconhecem que não são bons o suficiente para alcançar a salvação, mas que Jesus morreu por eles, para que eles possam viver, desfrutar da vida eterna na sua pessoa. Eu quero só te fazer uma pergunta para que você responda para você mesmo. O que é que você vai responder para Jesus? Quando você estiver diante dele, naquele dia que ele vier, para o acerto de contas, qual será a sua resposta? Eu oro para que a nossa resposta seja um enorme, um grande tetelestai. Sim, Jesus, eu fiz a obra que o Senhor me enviou a fazer. Eu me fiz discípulo do Senhor. E fiz discípulos para o Senhor. Eu testemunhei o seu grande amor por mim na cruz do Calvário. Eu gostaria que você ficasse de pé agora no seu lugar. Eu gostaria que você pensasse nas palavras de Jesus, dizendo: eu vim para salvar, eu vim para buscar, eu vim para redimir, eu vim para libertar. E aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há.
Ouça isso. Para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Porque Ele não deixa nada pelo caminho. Porque quando Ele libertou verdadeiramente. Porque quando Ele salvou completamente. Pense no tamanho do privilégio que você tem. E a um Deus que é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Você precisa se parecer com esse Deus. As pessoas precisam olhar para a sua vida e ver o caráter de Cristo no seu casamento, nos seus negócios, as suas palavras empenhadas e cumpridas para a glória do nome do Senhor. Feche os seus olhos, fale com o Senhor. Se você é como eu acho que você tem algo a confessar. Você tem algo a abandonar. Algo precisa ser mudado na sua mente, no seu coração. Porque nós precisamos honrar o nome de Deus que está imprimido no nosso coração. O nome de Deus está colado em nós. Sermos pessoas fiéis, cumpridores do seu propósito, da sua missão. Gente que morre se precisa um pouco, mas não nega o nome de Jesus. Porque esse Jesus conquistou para nós, na cruz do Calvário, perdão, salvação, libertação, vida de paz, vida eterna. Deus que não te abandonou, que não deixou você pelo caminho. Deus que disse: eu estarei com você todos os dias, e quando você cair, eu te pegarei pela mão, eu te levantarei, eu serei contigo todos os dias. Deus que te ama, não pelo que você é, mas pelo que Ele é. Porque Ele é amor. Porque Ele é um Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus que ama incondicionalmente, um Deus que estava disposto a ir até a última consequência só para te salvar. Ah, Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome por essa palavra, louvado seja o teu nome por cada vida que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a guardar a palavra do Senhor no nosso coração, a vivê-la profundamente, de forma comprometida, Pai, engajada, para que o teu nome seja glorificado em nós, para que as pessoas, ao conviverem conosco, ao olharem para nós, encontrem em nós a viva esperança do Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário. Mas ressuscitou no terceiro dia. Está vivo, reina, intercede por nós, está conosco hoje, aqui, agora. Mas um dia irá nos arrebatar, irá nos tirar dessa terra para viver com Ele na eternidade. E esse dia está chegando, esse dia está muito próximo. Ajuda-nos, ó Deus, a lembrarmos todos os dias que foi na cruz, lá na cruz do Calvário, e o Senhor conquistou para nós a nossa vitória. Vitória sobre o pecado, vitória sobre a morte, vitória sobre Satanás. E hoje somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Deus. E que assim seja sempre, para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém.
tetelestai, está consumado. Para que nós pudéssemos dar um grito na terra. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez por mim. Louvado seja Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre nós, em nós, o transporte para além de nós, alcançando tantos quantos nós pudermos alcançar. Que Deus nos ajude a cumprir a nossa missão, a sermos discípulos, fazendo discípulos, para a glória e o nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço ao seu irmão, à sua irmã. Vamos em paz, para a glória de Deus. Filhos de Davi.